Glória a Deus. Irmãos, abra sua Bíblia comigo no livro de Mateus, capítulo 11. Mateus, capítulo 11, a partir do verso 2. Mateus 11, versículo 2 em diante. Uma palavra conhecida, talvez de todos. Mateus 11, versículo 2. Glória a Deus. Amém? Diz a palavra de Deus, já está projetada ali. Diz: quando João, no cárcere, ouviu falar das obras de Cristo, mandou que seus discípulos fossem perguntar: você é aquele que estava para vir? Ou devemos esperar outro? Então Jesus lhe respondeu: voltem e anunciem a João o que estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Quando os discípulos de João foram embora, Jesus começou a dizer ao povo a respeito de João: o que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que vocês foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Os que vestem roupas finas moram nos palácios reais. Sim, o que foram ver? Um profeta? Sim, eu lhes digo, e muito mais do que um profeta. Este é aquele de quem está escrito: eis que envio adiante de você o meu mensageiro, que prepara o caminho diante de você. Em verdade lhes digo, entre os nascidos de mulher, não apareceu ninguém maior do que João Batista. Mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Amém? Só até aí. Vamos orar, feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus te agradecemos pela tua presença. Estamos reunidos nessa presença em nome de Jesus Cristo. E pedimos agora direção pela tua palavra por meio do Espírito. Não eu, pois sou humano e limitado, mas o Senhor possa agora ministrar pessoal e individualmente no coração de cada um de nós, quebrando o orgulho, quebrando a incredulidade, o medo, a ansiedade. Senhor, tudo que cega, tudo que compete contra a tua palavra, tudo que, Senhor, muitas vezes o inimigo traz na mente, no coração, ó Pai, caia por terra agora em nome de Jesus, mas prepara essa terra desse coração para receber a boa palavra. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Quem pode dizer amém? Amém. Glória a Deus. Irmãos, esse é um texto que já foi ao longo da história, né? Quem está mais tempo na igreja, né, vai saber que é um texto que já foi debatido e muitas vezes um texto que é motivo de dúvidas para muitas pessoas, né, de perguntas e de respostas. E entre os estudiosos isso é discutido a respeito do que acontece aqui em Mateus capítulo 11. Porque nós estamos falando de um homem referência, um homem de Deus inquestionável, né? Um chamado inquestionável, João Batista, né? É admirável a história de João Batista, de como ele foi alguém que preparou o caminho para Jesus, como já havia sido profetizado. E João Batista é reconhecido como um homem de Deus. Amém? Só que João Batista, nesse momento da história, ele estava preso. Aliás, João Batista havia terminado a sua missão, né? João Batista estava preso. E, de repente, chega dois discípulos dele, os discípulos de João Batista, e fazem essa pergunta a Jesus. Uma pergunta que no primeiro momento pode parecer com um tom de incredulidade, né? Um tom de dúvida, e de fato uma certa dúvida, ou uma dúvida de fato. E isso faz algumas pessoas perguntarem: pastor, mas por que João?
fez essa pergunta. O mesmo João que, se você procurar na Bíblia, você vai ver que diz que ele preparou e pregava a respeito de Jesus. Dizia que aquele que vem após mim, depois de mim, é maior do que eu. E quando Jesus apareceu, ele apontou para Jesus dizendo: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém, queridos? João Batista, que dava testemunho durante o seu ministério todo a respeito dele, Jesus. Quando ele via Jesus, ele dizia: aquele é o Messias, aquele é o Cristo, aquele é o Salvador. Na ocasião do batismo, onde o próprio João Batista batiza Jesus, meio contrariado, mas Jesus falou para que se cumpra a justiça, deixe assim, faça o batismo, e ele fez, ele obedeceu. E a Bíblia vai dizer que se ouviu uma voz do céu que dizia: esse é o meu filho amado em quem tenho prazer. E João Batista estava lá, quem está entendendo, diga amém. Ou seja, João Batista provavelmente, porque a Bíblia não diz que João Batista ouviu, mas diz que se ouviu uma voz do céu, então provavelmente João Batista ouviu essa voz audível do próprio Deus dizendo: este é o meu filho amado em quem me comprazo, em quem tenho prazer, alegria. Amém, queridos? Então, estava muito claro para todos, primeiro, que João era homem de Deus, tendo o testemunho do próprio Jesus, e de que Jesus era o Cristo. Estava muito claro isso para João, para os discípulos de João. E aí, de repente, vamos reler versículo 2, quando João, no cárcere, ou seja, estava preso, ouviu falar das obras de Cristo, mandou que seus discípulos fossem perguntar: você é aquele que estava para vir, ou devemos esperar outro? E aí, como é que fica essa situação? Como é que o mesmo João, dessa introdução que eu acabei de falar com vocês, convicto, um João que largou tudo, foi viver no deserto, jejuando praticamente todo dia, se alimentando só de mel e gafanhoto, consagrado, entregue, batizando as pessoas, recebendo, apontando Cristo, batizando Cristo, ouvindo a voz do céu. Agora os discípulos de João chegam, porque João mandou eles irem lá perguntar se Jesus de fato era o Cristo. O que seria isso? E aí nós temos duas possibilidades. Uma delas é que os discípulos de João estavam incrédulos, porque o seu líder estava preso. Eles viram tantas coisas, João fazendo tantas obras maravilhosas, mas agora João estava preso. E o Messias não era aquele que muitos pensavam que veria com uma espada na mão em guerra, então era natural que muitos duvidassem. Muitos duvidassem. Então, pode ser que de repente João falou assim: você quer ter certeza? Então vai lá e pergunta direto para ele. Você já fez isso? Quando alguém está lá falando assim: como é que é? O que fulano diz? Chega uma hora e fala assim: faz o seguinte, vai lá e pergunta você para ele. Porque quando você tem um contato direto com a pessoa, a experiência é diferente. Então nós estamos colocando uma possibilidade, não estou dizendo que isso é fato, mas uma possibilidade, ou uma das possibilidades. Vamos pegar duas possibilidades. É como se você está chamando alguém para ir na igreja, falando de Jesus, essa pessoa está lá: mas será mesmo? Um dia você fala: vai lá você e vê. Vai lá você e você vai ter uma experiência. Vai lá na igreja que Deus vai falar com você. É como você vai convidar semana que vem um amigo para o culto do amigo. Quero ouvir um amém, querido? Vai falar: vem ver, vem ter um contato direto com ele. Ah, mas eu estou em dúvida. Então vai lá que ele vai tirar as suas dúvidas, ele vai te dar certezas. Vai até lá e você vai ver o que ele está fazendo. Essa é uma das possibilidades desse texto, que é um texto muito debatido ao longo da história. E se isso de fato foi o que aconteceu, e a gente vê uma estratégia muito interessante de João. Vai lá, vocês estão duvidando? Vai lá. Isso mostraria que João Batista permaneceu firme, mesmo na prisão. Mas existe também uma segunda possibilidade,
que é do próprio João Batista. No momento de dor, no momento em que as coisas ficaram tenebrosas, porque agora ele está preso, e isso provavelmente não estava nos planos dele, de João lá no cárcere se questionar e duvidar de fato, não uma dúvida perversa, mas uma dúvida que todo cristão já passou na vida. Sabe aqueles momentos da tua vida, você pensa assim, mas será que Deus está comigo mesmo, hein? Olha o que eu estou vivendo. Uma dúvida que por um momento, será que... Sabe, quem aqui já se questionou se está no caminho certo? Né? Bom, vocês são mais crentes que eu, porque muitas vezes, né? Porque a maioria não levantou a mão, né? Quantas vezes eu falei, Senhor, será que é isso mesmo, hein? Será que eu ouvi direito? Né? E quando a gente olha para a Bíblia, você vai ver Elias passando por isso. Homens de Deus, inquestionáveis no chamado, no dom profético, né? Na unção. Você vai ver homens duvidando em algum momento, dizendo assim, Senhor, tira minha vida, eu não sou bom o suficiente. João estava no cárcere, preso, depois de ter feito tantas coisas, porque a dor, muitas vezes, ela nos faz ficar com dificuldade de continuar crendo que Deus está conosco, mas Ele está conosco. Quero ouvir um amém, querido? E diante dessa segunda possibilidade, a gente já veria um João Batista mais humano, como eu, como você. Pastor, foi isso que aconteceu? Provavelmente, mas nós não temos como ter certeza. E se aconteceu, é natural. Nós não estamos falando aqui de um João Batista que se desviou do caminho, mas um João Batista que em algum momento se questionou, teve dúvida, mas ele foi direto na fonte. Ele foi direto no lugar onde ele cria que ali existia no mínimo um homem de Deus. Ele manda perguntar, és tu mesmo? Independente se é uma ou se é outra, o fato é que o momento da dor é um momento perigoso. Um momento que estamos vulneráveis, né? É um momento que o inimigo muitas vezes usa pessoas. É um momento que muitas vezes o nosso questionamento humano, por conta da nossa própria natureza humana, ele pode estar abalado. Momentos de fragilidade são momentos onde você está mais frágil, onde você está mais sensível, está passando por uma luta na família, está passando por uma luta financeira, está passando por uma perda, uma dor. Esse é um momento de vulnerabilidade, mas eu quero te dizer, Deus está presente contigo. Quero ouvir um amém, querido. Mas nós passamos muitas vezes pela tentação do diabo. Jesus estava fisicamente, né? E estava em jejum 40 dias, e ele foi levado pelo Espírito ao deserto, diz a palavra em Mateus 4, para ser tentado pelo diabo. E aquela foi uma guerra espiritual tremenda, onde Jesus precisava vencer, onde Jesus precisava se posicionar. Sabe, nós vivemos guerras em que Deus está ali ao lado, mas Ele não pode fazer a prova por você. Já viu quando você ensina, ajuda o seu filho na escola a estudar, você vai e mostra para ele, você tira todas as dúvidas dele, mas no dia da prova, a mãe e o pai podem estar lá do lado, né? A prova de matemática. Quem que é bom de matemática? Levanta a mão. Aí, 3 pessoas, né? Que estatística, hein? Meu Deus do céu! Olha quanta gente tem aqui, 3 pessoas. Né? E não sou eu uma das 3, pode ter certeza. Né? Karine, que é melhor em matemática, fica lá ensinando, e vai, ensina, e corrige, e pesquisa, porque alguma coisa já não lembra, e dá um trabalhão, mas na hora da prova, ela pode ajudar, sim ou não? Ajudar um dos meus filhos, que um não é bom em matemática, o outro não é muito bom, né? O outro puxou o pai, né? E aí? Ela pode estar lá junto, já pensou a mãe do lado assim, não foi isso que eu te ensinei, agora você tem que marcar o xizinho aqui, ela pode fazer isso sim ou não? Não, e assim, queridos, quando nós estamos em algumas batalhas, Deus está conosco, Deus está presente, mas você precisa
superar essa prova. Você precisa passar por esse momento de dor. E é muitas vezes nesse momento que a gente está mais fragilizado e que nós nos questionamos e que talvez pessoas te questionem, talvez o próprio inimigo te questione. Mas quando você vai lá para o livro de Mateus 4 e vê a tentação de Jesus por 3 vezes pela palavra ele confronta o diabo. O diabo usa a palavra para confundir Jesus e Jesus usa a palavra para confrontar o diabo, porque a palavra de Deus, né, ela é poderosa. Amém? Quem está entendendo, diga amém.